Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Como Tornar-se um SM Top. A gente vai ficar com vocês aqui durante a próxima hora e meia, mais ou menos, uma hora e pouquinho, para a apresentação desse webinar que eu e o Silas pensamos, nós da GeoThink, né? Pensamos com muito carinho para vocês, tá? Silas, pode começar, meu amigo. Seja muito bem-vindo para a sua sala de aula. Galera, obrigado. É muito interessante essa fase, né, de pandemia, isso é uma fase que a gente está passando, né? O quanto a gente fica distante, mais perto das pessoas, né? Então, esse webinar aproximou muito, aí me aproximou muito da galera da GeoThink, que a gente está começando a construir coisas extremamente legais. E eu conto com vocês aí para as próximas brincadeiras que vão começar a surgir, né? Hoje a gente vai bater um papo, né? Entendam o seguinte, nosso papo de hoje é sobre uma dor que todo Scrum Master, todo mundo que acaba liderando, cuidando, né, dentro um time, acaba tendo, né? E a gente como é que é ser um SM top? É realmente olhar essas dores de frente e trabalhar em cima delas de forma muito clara, de forma muito direta e, acima de tudo, sem ser com achismo, né? Então, hoje a gente vai brincar um pouco aí com vocês. É um bate-papo, quero que vocês aí troquem ideia, que vocês questionem, que perguntem, né? Até porque é muito interessante, né? A gente pode pensar assim, putz, acho que assunto muitas vezes que a pessoa pode vir a falar, gente, é básico, mas infelizmente a gente tem que voltar muitas vezes para o básico para entender o que está acontecendo ou o que a gente está fazendo de errado, né? Ou o que a gente pode melhorar. Isso daí acontece muito, né? Eu já estou nessa estrada aí já há alguns anos e percebo cada vez mais que o básico não é tão óbvio. E a óbvio é uma palavra que eu particularmente não gosto muito, né? As pessoas gostam às vezes falar, mas isso aqui é óbvio, isso aqui é simples. Às vezes não é bem assim. Então, eu sempre gosto de dar esse preâmbulo, né, já que o nosso assunto vai ser bem interessante e com um bate-papo. E eu convido vocês a, quando sentirem aí, falar, putz, Silas, viajei nessa bagaça. Vamos trocar uma ideia agora, porque esse é o negócio. Tá? A gente tem que estar aqui para sair com pilhado de conhecimento e buscar, tá bom? A apresentação aqui, quem nós somos, né? Então, essa daqui é a GeoThink, né? Então, tem o Vidal aí, que é o cara, junto com o Leandro Stock, que criaram essa empresa, né? Eles estão aí já no mercado já há bastante tempo, né? E a GeoThink está aí construindo coisas muito legais, né? E tá a Débora, que está aqui presente com a gente, que está sendo a nossa co-host aqui dentro a Debs, né? Ela é a COO da GeoThink e ela é que cuida disso tudo. E eu vou contar uma coisa. Ela é que me puxou um monte de coisa também. A gente estava batendo um papo, falei assim, tô aqui de boa. Aí ela me puxa para fazer esse para eu tentar passar um pouco do meu conhecimento, né? Ela fala, pô, vamos tentar, vamos passar um pouco. Exato. A gente estava conversando sobre algumas dores que a gente tem, né? Tanto nas organizações, quanto para a gente, quando faz mentoria, quando faz coaching. E a gente percebeu essa dor, né? Que assim, é o que o Silas falou. O básico que a gente acaba esquecendo. Sabe aquela coisa que a gente faz tanto, que a gente faz, mas a vida vai acontecendo e aí a gente, sem perceber, a gente vai deixando de fazer
porque meio que a gente acha que a gente já está sabendo. Então, a gente esquece de aplicar muitas técnicas, a gente esquece de algumas coisas que nos ajudam muito no nosso dia a dia. Porque a gente vai lá apagando incêndio, né? A gente, como ser humano, né, Silas, quer o quê? Performar, Sim, quer entregar. sim, a gente quer entregar. Então, foi daí que surgiu esse webinar aqui, para a gente relembrar juntos algumas técnicas e algumas coisas que até mesmo a gente, olha, mas tem isso aqui, olha, mas isso aqui, nossa, então é para isso. Esse é o nosso objetivo mesmo. E tem pontos que eu gosto muito, né? Geralmente quando a gente faz consultoria, quando a gente está nos times, eu gosto muito do termo Agile Zumbi, né? Então a gente vai falar Agile Zumbi, né? Que é bem interessante. Isso daí é algo que acontece e a pessoa nem percebe que tá acontecendo. No final, ela só está comendo cérebro mesmo e não está mais vivendo, né? Então, esse é o grande ponto. A gente está aqui para falar de coisas legais que são fáceis de implementar, que por serem básicas e necessárias para a execução de qualquer trabalho dentro do time, vocês podem pegar as ideias e já automaticamente. E lógico, e avançar mais, porque o objetivo é sempre aprimorar mais o nosso conhecimento, né? Então, a gente vai trazer aqui algumas provocações, algumas pitadas de informação, e aí a trilha a gente constrói junto aí, tá bom? Então, pessoal... Silas, falta o Leandro, e antes de você apresentar o Leandro, deixa eu só falar uma coisa, pessoal. Este webinar, ele vale PDUs, ok? E aqui tem esse Linktree. No final também tem o QR Code eu vou colocar aqui, vou colocando aqui no chat também, mas através do Linktree vocês já conseguem clicar lá e ter acesso à planilha, baixar como fazer o preenchimento e também conhecer as nossas redes sociais, acessar nossas redes sociais, tem os outros treinamentos. Então, assim, tudo vocês vão encontrar lá no único lugar, tá bom? Legal. É isso aí, pessoal. Então, tem o Leandro, daqui a pouco ele vai entrar aí eu peço para ele se apresentar também. E tem eu. Eu tô aqui, gente, tô aqui. Olha, porra! E aí? Eu aqui. Fala um pouco de você, meu amigo, só para... Estamos aqui junto aí. A Agile Think agora, ela vem numa onda de trazer assuntos que todo mundo acha que é simples, é básico, mas é no básico, ou como o Silas mesmo fala, são nas pequenas pedras que a gente tropeça, né? Então é sempre bom a gente se atualizar, conhecer um pouco mais das experiências que temos hoje no mercado. Vamos trazer assuntos diferentes, assuntos que aqui no Brasil ainda não foi discutido ou não teve algum treinamento oficial. Temos aí o treinamento do OpenEx, que vai ser o primeiro aqui no Brasil, e algumas outras novidades que a gente vai trazer aí para todo mundo. É isso, pessoal. Uma boa apresentação para todos. Espero que aproveitem. Vamos lá. Obrigado, Lê. E a galera da Agile me convidou para estar fazendo parte aí desse grupo, principalmente o grupo de amigos. Agora somos parceiros aí em algumas ações. E realmente, eu estou muito feliz. É muito legal. É uma coisa muito legal poder estar com um amigo. Falar com os amigos é muito gratificante. Tá, galera? Não vou ficar falando do meu pedigree aqui para vocês, né? Que eu estudei em tal lugar, que não sei o quê, que no final sou vira-lata, você entendeu, pessoal? E é isso, a gente tem que se adaptar sempre e é esse negócio, tá? E vamos começar a nossa brincadeira, né? Falando do seguinte, ó. O que você precisa saber para ser um Scrum Master top, né? Então, o que a gente vai falar? Vamos falar do Story Mapping, certo, pessoal? Que é extremamente importante você ter um mapa aí para observar as informações que você tem, né? Quebras de histórias, né? Que o pessoal até fala, putz, para que eu vou quebrar história? Como é que quebra história? Para que serve quebras de história, né? E a pergunta que a galera sempre gosta de fazer é justamente, será que a minha história está bem quebrada? Será que não está? Né? Essa daí é uma coisa extremamente interessante
pode parecer básico, mas é muito complexo, às vezes, a pessoa chegar nessa conclusão, né? Priorização é um dos itens que eu adoro falar, porque muito difícil as pessoas terem umas ferramentas de priorização, né? E a pergunta que a gente sempre faz para o PO, você prioriza de que jeito? Né? Tem uns que priorizam usando o método cabalístico, né? Eles olham para Plutão, vê se está em convergência com Marte, e aí faz aí a priorização. Tem outros não, tem outros que fazem priorização talvez um pouco mais séria, né? Mas, enfim, é um ponto que é muito legal. E aonde o coração do nosso time, aonde o coração da sprint bate, né? É dentro da retrospectiva, né? Se a retrospectiva ela é mecânica, se a retrospectiva ela simplesmente é o que eu fiz, o que estava de ruim, o que eu posso melhorar, o que foi bom, você entendeu? Isso daí é o ato mecânico, né? E a gente sempre brinca, né? Na retrospectiva que se a gente vê pessoas elas realmente querem evoluir ou não dentro do nosso time, né? Então é ali esse momento. Pessoal, tendo isso como base, esses itens que a gente passou, eu gosto sempre de começar e eu pergunto para vocês o seguinte, né? A gente, como Scrum Master e liderando times, trabalha com... Acho que saiu um pedacinho aqui do texto, espera aí, só colocar aqui para... voltei aqui para dentro. A gente trabalha com time box, certo, pessoal? Todo mundo aqui sabe o que é um time box, né? Que é o tempo contado, né? Aquela caixinha de tempo que a gente chama. Mas a gente consegue controlar o nosso como Scrum Master? Essa é a pergunta. Como um Scrum Master, vocês, de forma efetiva e eficiente, vocês conseguem lidar e trabalhar com o time box de vocês? E a pergunta que eu sempre faço para todo Scrum Master, você sabe como é que é dividido o seu tempo? Como é que você divide o seu tempo? Né? Isso daí é uma coisa extremamente interessante. E aí eu pergunto para vocês, quem é Scrum Master aí? Como vocês dividem o tempo de vocês? Como é que o tempo de vocês é dividido? Me fala uma sprint perfeita aí de vocês. Como é que vocês dividiriam a sprint de vocês? Alguém quer falar? Podem falar, pessoal. Podem abrir o microfone. Aqui é todo mundo amigo. Pode falar. Pessoal, pode falar. Garanto, não sei se eu vou saber responder, mas pode falar. Boa noite. Boa noite, Celso. Bem-vindo. Celso Opa, da Celso. Agile Piqui, eu já conversei com o Silas já anteriormente. Opa. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou em Goiânia, né? Eu sou de São Paulo, mas estou em Goiânia já desde 85. Já sou, como dizem aqui em Goiás, sou pé rachado, né? Goiânia do pé rachado. Já tá. Então, a Centro-Oeste, por exemplo, que quase não existe nenhum esforço em relação a ágil, em relação à gestão, empresas familiares, né? E eu costumo dizer que implementar ágil em startup é muito fácil. Quero ver implantar e desenvolver o dia a dia, né, em empresas tradicionais e principalmente familiares. Eu já estou na jornada há 6 anos. Eu acho que é um desafio todos os dias. Não vou falar problema, né? Mas a gente tem que persistir, né? Eu acho que a palavra certa seria essa, persistência, né? É um esforço contínuo. Os pilares do próprio Scrum, eu sou apaixonado, já estou aí há 6 anos aí, tenho estimulado aqui de forma voluntária pelo Agile Piqui, o movimento, e assim, os pilares e a questão da persistência, eu acho que é a grande chave, né? Você mata um leão por dia. Perfeito. Mas como é que você divide o teu tempo para matar um leão por dia, Celso? Essa é a pergunta.
Que é aquele negócio. Como é que É adaptação. Não É. existe um dia igual ao outro. Eu trabalho na empresa de... eu acho que a pandemia aí, eu trabalho na área de energia, Perfeito. eu estou nenhum dia igual ao outro. A adaptação é contínua, é diária ou até de hora em hora, né? Ou Boa. minuto a minuto. Boa. Então, E eu vou te provocar mais, Celso. E eu vou até te provocar mais. Vamos botar isso aí dentro de um... Vamos falar que um dia tem que ser igual ao outro? Vamos tentar organizar o padrão para que nós consigamos minimamente sinceramente, ter uma visão. Desculpa eu te interromper. Infelizmente, no meu ramo, como está saindo regulamentações de tudo quanto é lugar, tanto a nível federal, estadual, municipal, onde eu detenho, faço parte do meu time, né? É uma das engrenagens para toda adaptação da estrutura, é quase impossível. Mesmo meu caso é um caso à parte, porque é extremamente provocado, mas venho vendo que o esquema de, por exemplo, de home office, para quem é de TI, né? Eu não sou de TI, mas estou em TI hoje, e acredito que o ágil ele pode ser implementado em qualquer área, mas assim, a jornada está sendo mais go horse do que ágil, infelizmente. Mesmo com... Mas toda hora você está lá, evangelizando, né, gente? Vão com calma, vão se planejar, vamos respeitar as sprints, né? Por isso que, infelizmente, eu estou dizendo, um dia não é igual ao outro. Perfeito. Essa é a realidade. Então, eu vou convidar vocês a... Eu fiz uma abstração desse tempo, durante o tempo que eu atuo com agilidade, já estamos aí no 10º. E aí eu fiz uma abstração, porque é aquele negócio, se um dia não é igual ao outro, eu também sempre tive esse tipo de questionamento. Cara, a gente não se organiza nunca, né? Então, uma coisa que a gente acaba fazendo de forma simples e rápida, e eu sou um cara que eu gosto de evidenciar, eu gosto de tentar entender padrões, tá? É difícil, às vezes, é complexo, essa ação, porque a gente tem que chamar alguns especialistas, a gente tem que estudar um pouco, mas faz parte, né? Então, eu quero convidar vocês a tentar entender alguns padrõezinhos de tempo para Scrum Master. É uma brincadeira, né? E aí eu vou passar para o próximo aqui. Eu montei aqui para vocês, isso daqui eu vou compartilhar essa planilha com vocês, é só para a gente fazer uma brincadeira. E aí eu dividi o dia a dia do Scrum Master. Fiz uma jornada simples, coloquei aqui dias, tá? Dentro da sprint do Scrum Master. Eu até vou compartilhar com vocês, vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar uma olhada e entender o que eu quis dizer aqui nessa abstração que eu fiz, tá, pessoal? Já compartilho com vocês. Mas o interessante eu fiz aqui uma análise de tempo e dividi as atividades do Scrum Master em alguns campos, tá? Em alguns campos. Vou passar aqui para vocês, eu vou mudar aqui a apresentação. Silas, pode ficar tranquilo que eu vou mandar aqui para eles. Fica tranquilo. Mas eu só vou mostrar o sharing da tela, tá? Pode mostrar. Não, perfeito. Aí você manda. Não, tranquilo. Obrigado. Estou mandando aqui. Obrigado. Vejam se vocês já estão vendo aí. Vocês estão vendo, pessoal? Não, tá Você tem que a apresentação ainda, você tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Ainda tá? Tem que descompartilhar, verdade. Tá. Cara, a tecnologia para mim é um desafio sempre, né? Coisa boa. Vamos lá. Vamos ver. Aê. Compartilhou, está compartilhado. Agora sim. Eu fiz uma brincadeira. E aí, a Debs já compartilhou também a planilha aí para vocês, mas qual que era a brincadeira que eu fiz? Aumenta um pouquinho, Silas. Assim, cara, vamos lá.
Parás. Aqui embaixo, eu acho, sei lá, em cima, Google Docs é diferente. É aqui, exibir, não sei, peraí. Tá bom, não precisa então. Vai falando que eu já passei a planilha. Toca do jeito que... Peraí, tem aqui, ó, Zoom. Vamos ver aqui. Aí. Tá melhor? Tá, aí, perfeito. Tá legal? Tá, vocês estão conseguindo enxergar agora, galera? Tá de Agora boa? sim. Perfeito. Aí eu fiz uma brincadeira aqui. Eu dividi as atividades do Scrum Master em atividades do Scrum. As atividades do Scrum a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas elas estão muito ligadas ao conceito do 353, né? Eu vou explicar para vocês, mais precisamente ao 5, né? Que é a Sprint Planning, a Sprint, a Daily, a Sprint Review e a retrospectiva, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. São as atividades que ele tem que fazer. Perfeito. Ele tem que praticar atividades de coaching, ou seja, ele tem que guiar o time. Perfeito? Isso daí todo mundo sabe, né? Que Scrum Master tem que fazer isso. O Master também tem que ajudar a PO, né? Isso daí a gente aprende em qualquer curso aí, e o Scrum Master tem que ajudar o PO. O Scrum Master tem que gerar comunicação, tem que fomentar a comunicação do time, certo? O Scrum Master, ele é um agente de mudanças por natureza. Ele é um agente de natureza por mudança. E aí, o que todo mundo gosta de falar, né? Para que o Scrum Master serve? Scrum Master é para remover impedimentos. Tudo bem, galera? Até aí, né? E aí, o que eu imaginei? No primeiro dia, o cara se dedica em torno de 40% das atividades dele. Por quê? Porque o cara vai fazer uma planning, o cara tem ali, quando, se for o caso, faz uma daily. O primeiro dia da sprint é mais complicado. Eu botei o número aqui de 40, tá? Eu coloquei esses percentuais aqui para a gente se organizar, tá? Coaching, ele vai continuar fazendo o coaching do time, ajudando o PO 10%, ação, agente de mudança, perfeito. E aí, sem novidades. No segundo dia em diante, no segundo dia dele, pessoal, o que ele acaba fazendo como o Scrum Master? É basicamente, qual a atividade do Scrum no segundo dia que ele vai acabar fazendo, pessoal? É basicamente a dele, concordam comigo? Sim ou não? Sim, não, mais ou menos? Sim! Sim! O povo tá tímido, gente. Gente, Sim, fica tímido é não. Aqui é para falar Silas, tá falando uma pá de doideira, mas não concordo com nada que você fala. Então aí a gente vai para cima. Ô, Silas, já... O dia começa depois da daily. Responde uma coisa aqui, começa... ó. O dia começa depois da daily, falaram. Me fala uma coisa aqui. Já perguntaram aqui o Thiago, o Jesus. Scrum Master assemelha-se ao papel do GP? Não. GP é GP, Scrum Master é Scrum Master. Tá? Se a gente quiser, depois, se tiver um tempinho, a gente pode até discutir um pouquinho mais, que eu acho bem interessante essa parada. Até porque isso causa muito desconforto para muita gente. Tá? Mas a gente entra nesse esteio aí que é bem legal. Eu curto bastante. Mas o fato essa ação da daily que o cara faz no segundo dia, basicamente, tá? É isso, é a atividade que ele faz. Então, eu coloquei aqui, ó, eu me permiti, como Scrum Master, né, colocando o quê? Colocando 20% de coaching. Ou seja, ele vai estar ali com o time fazendo o coaching do time. Gente, basicamente, coaching, você pode botar algumas coisas de atividade de coaching para ele, né? Tudo deu 10%, comunicação 10%. Durante a sprint, você vai fazer mudanças severas? Você vai executar mudanças durante a sprint? Provavelmente não, porque senão você pode até gerar impedimentos dentro do time. Esse é o grande ponto. E aí eu criei e aí 50% do tempo do cara, ele vai correr atrás de impedimento, caso o time possua impedimentos ali. Então eu criei e aí do segundo dia até o 9º dia, que nós estamos dentro de uma sprint aí, né, de 15 dias, 10 dias úteis, como eu coloquei aqui,
tá? O cara vai fazer basicamente a mesma coisa. Ah, Silas, eu posso mexer nessa planilha? Posso dar uma compensada nisso daqui? Pode, à vontade. O mais interessante é que você tem um gráfico de como é que você pode atuar em relação a isso, né? E eu criei essa brincadeira só para exemplificar algumas coisas. E eu brinquei aqui, eu falei, quantas horas que o Scrum Master trabalha por dia? Ah, tem gente que trabalha 8 horas por dia. Tem Scrum Master que trabalha 7 horas por dia. Ah, tem Scrum Master que é part-time. Ele é parte de um time, parte de outro, né? Então, vocês podem colocar aqui a questão das horas, como vocês acharem melhor. A brincadeira dessa planilha está aqui, ó, no tempo de dedicação. Tá? O que eu quis deixar para vocês como exemplo? Do dia 1, o dia 1 e o dia 10, né, o primeiro dia útil e o 10º dia útil da sprint, atividades mais concentradas dele estão relacionadas a quê? Atividades do Scrum e de coaching, segundo essa planilha que a gente fez, né? E vocês podem ajustar ali conforme a necessidade de vocês, tá, galera? Então, essa é a dedicação dele, tá? Atividade Scrum e coaching. Perfeito. E do 9º dia, do 2º dia até o 9º dia útil que ele faz? A maior concentração de atividades dele, de ação, vai estar em resolução de impedimentos e em coaching de time. Ou seja, pelo que a gente desenvolveu aqui, pelo gráfico, pela carga que eu criei aqui para esse Scrum Master, dá a entender que a ação desse cara está mais focada em atividades de coaching e impedimentos. Ou seja, atividades de Scrum, coaching e impedimentos. Ah, e a ajuda do PO? Cara, a ajuda do PO acontece, o própria ajuda do PO pode ser a remoção de um impedimento, né? Atividades do Scrum, você pode muitas vezes estar fazendo atividades do Scrum que vão gerar mudanças, tá? Que vão gerar mudanças. Tá? E comunicação, ela tem que ser sempre fomentada. Então, eu deixo sempre uma carga mínima ali para a comunicação, ok? Pessoal, tendo isso como base, eu coloquei aqui essa brincadeira para vocês, ó. Vocês podem pegar essa planilha para vocês, dar uma olhada, brincar, levar para casa, já está na casa de vocês, claro, né? Está todo mundo de pijama aí, né, no webinar. Mas qual que é o objetivo? Vocês terem minimamente uma visão do dia a dia de vocês centrados em grandes momentos. A gente sabe que o dia a dia se faz a cada dia, né? Como até o Celso estava falando. Putz, a cada dia é diferente. Cara, se cada dia for diferente, a gente tem que puxar alguma coisa para dizer assim, cara, é diferente, mas está ligado a coaching. É diferente, mas está ligado à ajuda do PO. É diferente, mas está ligado a impedimento. É diferente, mas está ligado a atividades do Scrum. A gente tem que começar a aglutinar um pouco mais. Pode falar, Silas, a gente até brinca, né? Outro dia a gente estava conversando, a gente brincou, que acho que é por causa do manifesto, que a gente fala que a gente tem que se adaptar à mudança mais que seguir um plano. A gente tem um plano, a gente sempre tem um plano, porque a gente tem a visão do todo, a gente quebra, a gente entende, a gente refina, mas a vida acontece, aí a gente joga para o universo que a gente se adapta, e aí vale a adaptação na vida da gente, né? Isso que é legal, porque é isso que eu gosto, tá? Não que é gestão, é liderança, como, né, a gente sempre fez, só que essa coisa de ter uma novidade, de ajudar pessoas, de estar com pessoas, todo mundo se ajudar, sair do eu e sermos nós, todos responsáveis, engajamento, sentimento de pertencimento. Adaptação. É isso. É isso aí. É isso. Mas até a adaptação, você precisa saber o que você tem que adaptar. Isso tem que ficar muito claro. A adaptação, ela tem que acontecer sempre. Mas a gente tem que saber aonde adaptar, o que adaptar e o que é melhor adaptar naquele momento. Porque às vezes a gente pode estar adaptando algo que não seja valoroso ou útil para aquele instante. Tá? Fala aí, Celso.
Eu tenho uma pergunta até correlacionada com a situação que a gente está vivendo, né? Eu vejo que o nosso desafio, nossa missão como Scrum Masters, né, é muito voltado. Nós somos pessoas são sociais, elas necessitam de conviver com outros. Muitas vezes o estar na frente remove impedimentos, né? E essa situação que a gente está vivendo, mesmo por videoconferência, com todas as soluções de tecnologia que tem, é muito mais difícil resolver problemas, interagir com as pessoas, a relação fica mais fria, tanto com o time como com toda a estrutura que está, né? Vejo com muitos riscos o desafio do nosso trabalho, né? Eu tive uma experiência de estar mentorando um time que começou dentro da pandemia e realmente esses foram desafios. Qual que é a tua opinião sobre essa situação toda e o papel do Scrum Master? Quais são as saídas que a gente tem? Eu vejo alguns riscos, né? Seria uma pergunta e uma troca de experiência também. Sendo bem pragmático nessa resposta, tá? É uma nova forma de empatia que a gente tem que desenvolver. É tão simples quanto, né? A gente tem que ter a gente tem que começar a perceber que não é só a relação pessoa do lado da pessoa que faz com que a gente crie um vínculo, você entendeu? O Scrum Master tem um papel fundamental nesse tipo. E é um processo que ele chama de facilitação. Ele tem que ser um facilitador remoto das ações, né? Ele tem que saber desenvolver empatia, ele tem que saber ele tem que saber entender o impedimento relacionado a isso, porque isso gera um impedimento, né? Porque às vezes a gente quer automatizar ou quer deixar de forma muito mecânica tudo, mas infelizmente não vai ser possível, né? Não é que isso é um novo normal, eu me recuso a entender que isso é um novo normal, mas o legal é que é uma nova forma também de se comunicar. Saiu um estudo agora dizendo que 70% das empresas, das grandes empresas, já estão pensando em adotar home office de forma definitiva, né? Se depois, se quiser, eu te passo esse estudo, porque foi uma experiência extremamente bem sucedida. O ser humano, como ser humano, ele está na Terra porque ele é adaptável, né? Você saiu de São Paulo e você foi aí para Goiás, você se adaptou. E é totalmente diferente sair de São Paulo e ir para Goiás. Mas tem gente que sai de clima quente e vai para clima frio. Então, o processo de adaptação do ser humano é muito grande. E a gente viu, de uma forma positiva, vamos colocar assim, que esse enclausuramento que nós estamos, ele gerou isso daí. Ele gerou uma forma da gente tentar se conectar de uma forma extremamente diferente. É basicamente isso. A pessoa tem que gerar empatia de uma outra forma. Tá, Celso? Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que eu gosto desse tema. A gente tem a gente tem até um webinar disso, né? É um assunto mais complexo que a gente... Mas é legal. Conversa dá, né? Mas é extremamente legal isso, né? A gente está falando de coisas que, para a gente que veio de área técnica, o nosso lado direito ele é muito forte, mas esse exercício não é exercício de lado direito, é exercício de lado esquerdo, você entendeu? Então, aonde você gera criatividade, onde você gera ali algumas emoções, você gera as emoções, né? Mas é bem interessante. E isso faz parte de uma ação de um Scrum Master. Ele tem, sim, que fomentar a facilitação remota. Tranquilo? Tudo bem? Vamos seguir aqui, galera? Legal. Pessoal, tendo isso daqui como base, esse pano de fundo, então eu já deixei aqui marcado que atividades Scrum, coaching e impedimentos
são os drives primordiais aí do dia a dia de um Scrum Master. Tá? Deixando isso muito, muito claro. Por que eu gosto de falar do Scrum Master Top? Porque o Scrum Master Top, quando ele consegue se analisar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo para me organizar? Se ele não se organiza, dificilmente ele vai conseguir organizar um time. Então, essa planilha que eu passei para vocês é uma dica de vocês se organizarem em relação a tempo. Porque depois que vocês fizerem isso, vocês podem organizar o time de vocês de forma muito mais interessante, ok? Basicamente, pessoal, o foco principal, então, do Scrum Master está no quê? Está nas atividades. Como que ele vai ser o guardião do processo, né? Como é que eu vou guardar o processo, né? O que eu posso fazer para melhorar o processo? Como é que eu posso fazer para tirar algum nível de burocracia, ou alguma fila, ou alguma especialização que está dentro do meu processo, né? Essa é uma grande pergunta que o Scrum Master tem que fazer. Outra, como é que eu vou auxiliar o meu time? Haja visto que quando a gente constrói times, isso eu quero deixar extremamente claro para vocês, nós construímos times com um objetivo: eficiência do fluxo. A entrega ela tem que acontecer, mas o fluxo ele tem que ser eficiente para essa entrega. É por isso que a gente monta times, né? Depois eu até explico essa teoria, se vocês quiserem, a gente até entra um pouco mais nisso daí, mas o fato é, a gente tem que criar times para melhorar o fluxo, ponto. É basicamente isso. Mas eu entrego, tudo bem, mas como é que você melhora esse fluxo? Como é que você entrega com menos sangue? Essa é a grande pergunta que o Scrum Master tem que fazer. E a última, impedimentos, cara. Como é que eu vou ajudar o meu time a eles próprios tentarem correr atrás dos impedimentos? E ainda tem aquelas máximas, né? Tem times que gostam de falar assim, isso é um impedimento ou isso é um blocker, né? Tem essas divisões ainda. Então, independente do nome que você dá, como é que o time ele pode conseguir se manutenir para que ele mesmo consiga remover esses impedimentos? Se vocês quiserem, até dou uma dica de como é que vocês trabalham isso também com o time, e é rápido, direto e simples. E como é que eles entendam se os impedimentos eles vão conseguir resolver por eles mesmos. Tá bom? Manda aí, Debs. Silas, só respondendo o Leonardo, tô ouvindo bem, tá tudo ok com o som do Silas. Se alguém tiver mais com problema, avisa. E teve uma pergunta aqui do Luiz Alvarez, Scrum Master, Squad Lead, qual que é a diferença? Scrum Master e Squad Lead. Scrum Master e Squad Lead. Qual que é a diferença? Nenhuma. Os nomes, né, que o pessoal começou a dar, né? Gente, agora já começou com... Agora temos nomes aí, né? Nós temos o Agile Leader, nós temos o Agile Master, nós temos Squad Leader, nós temos... a chuva de nomes começou a aparecer, tá? Mas o que a gente está falando de SM, ele é oriundo do framework Scrum. Cada empresa ela vai entender dentro da sua complexidade, porque a empresa é um organismo extremamente complexo, né? Qual o melhor dá? Muitas vezes esse nome pode ser a mesma coisa do que outro, tá? Eu dou sempre um exemplo, e me desculpe a galera, né? Eu sempre falo assim: é vermelho, tem chifre, tem barba e usa tridente. Pode chamar de demônio, você entendeu? O cara, você dá outro nome. Então, você não pode chamar de Scrum Master, mas o cara faz a mesma coisa que o Scrum Master. Então, depende muito da organização. Tá? Eu acho que tem muito que combinar o jogo, né, gente? Fazer um job design, o RH, junto com quem vai fazer a gestão lá, com os níveis de gestão, com quem vai montar esse perfil, entender o que cada um, qual é o papel de cada um e as coisas que ele vai realizar.
porque cada um dentro da sua organização, conforme o contexto de sua organização, do time a que pertence, vai ser de um jeito, né? Porque tem que atender a organização dele. Sim. Algumas coisas tem que ter, né? Vamos dizer assim. Mas ainda assim eu posso ter algumas ações diferentes dependendo do contexto da minha organização. E não esqueçam que uma coisa é papel, outra coisa é cargo. Isso aí é um tema polêmico e longo para a gente tratar em outro momento, só levantando esse alerta aí para vocês, tá bom? Ó, só fechando o que a Deb falou, tá? É papel, cargo e ainda tem as responsabilidades. Bicho, ainda você tem essa tríade aí dentro da tua empresa. Tá? Então, mas é basicamente isso. A priori, eu entendo que são extremamente semelhantes. Tá? Então, voltando aqui. Essas são as 3 perguntas bem chaves. Uma ligada à atividade do Scrum, como é que ele vai ser o guardião do processo. 2, como é que eu vou fazer com que o meu time comece a ter alta performance, ou seja, comece a entregar melhor e com menos esforço, né? E como é que eu posso ajudar o meu time a ser autossuficiente? Como é que eu posso fazer com que o meu time... Essas são as perguntas que tem que estar na cabeça, sim, do Scrum Master. Tá? Eu deixo isso muito claro. E o Scrum Master tem que pensar nisso todo santo dia. Todo santo dia. Tá? Tendo isso como base, galera, né, eu sempre falo o seguinte, o Scrum Master ele tem que saber a regra do 3-5-3. Né? Parece jogo de futebol, mas não é. O 3-5-3 foi aquilo que eu comentei logo no começo, né? Foi aquele... A gente brincou, né? Eu falei, ó, 3 por quê? São 3 papéis. O Scrum Master, o Product Owner e o Dev Team. Esse daqui o cara tem que lembrar de forma muito clara. E ele tem que ajudar o time como um todo. O PO faz parte do time. Tem Scrum Master, e aí eu não tô generalizando. Eu já participei de empresas onde o Scrum Master ele isolava o PO. Ou até mesmo já percebi que POs se isolavam dentro de organização. Se isso acontece, isso é um problema e é um impedimento. E tem que ser combatido toda hora. Tá? Eventos. Sprint Planning, a própria Sprint, a Daily Scrum, a Sprint Review e a retrospectiva. Né? Essas são 5 eventos que o Scrum tem. Ah, Silas, mas e o refinamento? Né? O refinement agora? Né? Não, esse não faz parte do conjunto de obras e de eventos necessários do Scrum. Tem empresas que promovem isso, a agenda fixa, mas, enfim, ele tem que acontecer naturalmente como ação do próprio PO. Tá? E os artefatos que o Scrum pede? O Product Backlog, o Sprint Backlog e o Product Increment. Né? Ou seja, esses 3 itens têm que estar bem feitos. E parabéns, Scrum Master, você é responsável pelo 3-5-3. É isso que você tem que olhar. Aquelas perguntas que a gente fez anteriormente, né? Quando a gente estava brincando lá com a planilha, né? Como é que a gente vai ser o guardião do processo? Como auxiliar o time a se tornar de alta performance? E como ajudar o time a ser independente? Ele tem que estar relacionado a esse 3-5-3. Até aí, tudo bem, galera? Algum comentário, alguma pergunta? Vamos lá. Debs, como é que tá a galera aí? O pessoal tem que falar também, né? Só eu? Como é que tá aí? Silas, tudo bem? Aqui é o Júlio. Tranquilo? Oi, Júlio. Manda. Prazer falar com vocês aqui. Muito legal, viu? Tô acompanhando o conteúdo aqui, achei muito bacana. Que legal, né? Obrigado. Cara, e assim, eu acho que conectando os pontos aqui, né? Achei muito legal a questão da planilha e a questão de você puxar a regra do 3-5-3 e imaginou que, na verdade, tudo isso se cruza no final com uma ferramenta de autoconhecimento mesmo para o Scrum Master, né? Sim. Percebendo um padrão de comportamento de sucesso, né? Por exemplo, eu sei que tudo isso é muito situacional, tem o contexto da organização, mas é claro que se eu bater uma foto de como eu estou hoje e conseguir perceber a satisfação e batendo fotos ao longo de uma jornada, por exemplo, né? Minha como SM, de repente, eu consigo perceber que uma mudança comportamental pode gerar um resultado bacana, de repente. Sim. Bem interessante. E uma coisa que eu deixo claro, e até uma provocação, Júlio.
como é que você pode pedir para as pessoas mudarem o mindset, mudarem o comportamento delas, se você também não está disposto, como Scrum Master, a mudar o seu padrão, a mudar o seu comportamento, né? É importante deixar claro que algumas pessoas falam assim, você tem que ter um mindset aberto, Gente, cuidado com esse tipo de frase, que às vezes é meio pronta, às vezes é uma frase meio de prateleira que o cara tira, né? Porque, porra, parece que eu fui abençoado ali, né? Que chegou o Deus da agilidade, botou a mão na minha testa, falou assim, agora você tem um mindset ágil, e agora, né? E você pode ali falar sobre o bem e o mal de tudo, né? Você entendeu? Eu brinco com isso porque eu faço parte desse grupo, eu faço parte de grupos de agilidade, e eu entendo que o básico, às vezes, ele é esquecido. E a gente está brincando com o básico aqui. A gente está falando a mesma coisa. Eu estou falando sobre o básico. O cara fala assim, não, que eu quero fazer a Silent Retro, né? Tem essa também, tem uma Silent Retro que virou moda aí em 2019, que era a retrô silenciosa. Todo mundo entrava mudo, saía calado. Ninguém abriu o bico, sabe? Legal. Aí você via a galera praticando uma Silent Retro. Mas, os caras o cara não estava entregando nada. Sim. Pô, então, peraí, vamos corrigir o que tem que corrigir, né? É meio estranho isso, tá? Faz todo sentido. E tem acho que até complementando, tem o Scrum. Eu acompanho vários Scrum Masters no dia a dia, né? E uma coisa interessante é que um bom Scrum Master ele tem um termo que eu gosto bastante, ele deveria incentivar e ajudar a despertar comportamentos desejáveis, né? Que eu quero que eles tenham. Ele deveria ser um cara que muda comportamento, né? E para isso ele tem que mudar junto também. É muito engraçado. Mas é aquele negócio. Se a pele dele não tá no jogo, ele não vai mudar. Sem dúvida. Entendeu? É bem interessante essa brincadeira. Eu gosto de voltar. Eu sou sempre back to the basics. Eu gosto de falar sempre essa frase porque, cara, se está acontecendo um padrão errado é porque provavelmente o básico não está sendo feito da melhor forma possível. Você entendeu? O feijão com arroz bem feito, né? Cara, tá certo. Vai chegar uma hora que você não quer mais feijão com arroz. Claro. Cara, a brincadeira é simples, lógico, mas chega a ser, a gente está fazendo de picardia, mas é bem legal. Tem pergunta aí, Debs? Obrigado, viu, Julião? Valeu. Tem pergunta aí? Até tinha, mas eu já estou respondendo aqui para o André. Ele perguntou em relação ao Fibonacci, né? Se usava Fibonacci ou horas. Aí eu estava respondendo aqui, mas já respondo aqui online. Por causa do tempo, vou responder rapidinho. Fibonacci a gente usa para fazer a pontuação, né, jogando planning poker, de complexidade de histórias. Uma coisa é o esforço em horas que aquelas atividades, aquela história, ela vai ser finalizada, né? Ela vai ser executada. Outra coisa é a complexidade. Então, esforço em horas para medir o capacity, né? A sua capacidade de execução. Fibonacci, né? Jogando planning poker para medir por story points. Se eu estiver medindo a complexidade. Existem outras formas, t-shirt sizing, existem várias técnicas, t-shirt sizing usado para comparação de uma história com outra, enfim, as técnicas tem bastante. Mais uma vez, não é resposta de consultor, mas já sendo, né? Depende como o seu time trabalha, da maturidade do seu time e de uma série de fatores, que aí, se a empresa tiver um Agile Coach, e ele pode discutir isso com os Scrum Masters e com a forma de implementação do que vai ser utilizado como framework, ou o Scrum Master pode discutir com o time e estabelecer uma forma de fazer essa medição e depois acompanhar, que é através disso que eles vão acompanhar a performance do time. Perfeito. Irretocável, Debs. Então, vamos lá, galera. Voltando aqui, né? Então, o Scrum Master, olhando aquelas perguntas, ele tem que trabalhar em cima dessa regrinha. Essa é a regra básica do Scrum. O Scrum se aprende em 353. Ponto. Não tem mais, não tem menos. O Scrum é isso, é 353. Tá bom? E aí, pessoal,
Como é que a gente ajuda o nosso Product Owner, né, a produzir um backlog saudável? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente sempre brinca, né, com que o Scrum Master para produzir. Como é que eu ajudo ele? Porque tem gente que acha que o Scrum Master não tem que ajudar a produção. Cara, se ele não ajudar na produção de um backlog saudável, ele vai impactar o time na entrega. E uma das funções do Scrum Master é a remoção de impedimentos. Se isso está impedindo, ele tem que ajudar o PO a evoluir, né? É um ponto muito claro isso. Talvez não para alguns, mas eu estou deixando de uma forma muito clara, tá? Eu gosto de deixar 2 palavras aqui, o deep e o dive, tá? Ou seja, o backlog, pessoal, ele tem que ser deep, né? Que é detalhado, estimável, emergente, priorizado. Mas tem o dive também, que você tem que olhar as dependências desse backlog, você tem que garantir a segurança deles em relação a riscos. Ah, mas no Scrum não tem risco. Gente, tem, mas é tratado diferente da forma como o Waterfall trata. Tá? O teu backlog ele tem que trazer valor para o negócio e ele tem que ser estimado, né? Então, quando vocês pensarem em backlog, pensem no conceito deep dive, né? Todo mundo lembrava disso? Hã? Quem lembrava disso? Todo mundo lembrava? Todo mundo usa o Deep Dive? Todo mundo usa Deep Dive? Não. Vamos falar a verdade. Não. Principalmente aqui em cima, né? É de comer ou não passar no cabelo. O dedo dive, né, gente? Dependências, todo mundo esquece de mapear dependências entre times, entre projetos, entre tudo, mapear essas História. Coisas no esquecimento. Parabéns. Né? Pessoal, essa é a vida. Sabe por que todo mundo fala do Deep? Porque o Deep todo mundo escuta, né? Putz, quem fez foi o Roman Pichler, ele criou esse nome, e aí todo mundo fala, não, que quer entrar num curso, o cara só fala do Deep, né? Tem que ser Deep. Mas o problema é o Dive, pessoal. O pessoal é o Dive, né? Quando a gente fala de dependência e de segurança e de riscos, né? Ou segurança do backlog, isso muitas vezes não é visto. Então, fica a dica para o Scrum Master para ajudar o próprio PO a ver isso. Ver se ele está fazendo o dive correto do backlog dele. Até aí, tudo bem? Perguntas? Traumas, celeumas? E aí, tem alguma? Gostaram, né, da palavra deep dive, né? Até aqui tudo bem. Deixa eu fazer. O Rodolfo quer uma pergunta. Pode falar, Rodolfo. Cara, não é simples, né? Essa questão do risco, como que a gente trata risco aí no meio dos 353? Como que o Scrum contribui aí com o gerenciamento de risco na agilidade, né? Ali enfim, dentro de suas atividades. Cara, de forma muito simples, né? Dentro da agilidade, o risco ele tem a tendência a ser reduzido por conta das entregas, tá? O sprint é bem menor. O problema de risco você trata olhando dependências, a integração, né? Você trata principalmente com os itens que eu acabei falando lá atrás. A planning, que não é bem feita, uma retrospectiva que não gerou o resultado necessário, uma escrita de história que não atendeu a expectativa. Esse tipo são os riscos mais palpáveis. A gente pode depois, no momento à parte, se quiser, a gente entra, eu te mostro algumas técnicas de olhar riscos dentro de projeto ágil que funcionam de forma extremamente interessante, né? É que o foco aqui a gente não vai falar muito de risco, mas dá para a gente bater um papo, se você quiser, Rodolfo. Aí você me chama, a gente conversa aí depois. Mas é bem interessante, tá? Tudo bem? Tranquilos? Tranquilo? Uma pergunta? Bora. Obrigado, valeu. Falou. Pode fazer. A minha dúvida é assim, Silas. Vamos supor, o backlog,
vem normalmente do cliente, do PO. Qual vai ser meu feeling para saber se esse backlog está bem detalhado? Se eu não participei dessa conversa, normalmente o Scrum Master não vai para a reunião de detalhamento com o cliente, é o papel do PO. Aí como eu sei, agora, ele está bem priorizado, mas aí, vamos supor, o cara teve uma reunião com um gerente de produto, o cara tem uma visão estratégica, ele sabe como está priorizado. Como é que eu vou discutir isso com o PO e poder ajudá-lo, entendeu? Essa é a minha dúvida. Boa. Puta, pergunta muito legal de se responder. Eu não vou responder nesse caso como consultor, vou te dar a dica total. Primeiro, a review do cara. A review está acontecendo? Ou se na review o cliente fala assim, cara, mas não era isso que eu estava esperando, não era isso. A função da review é para você entender o que está sendo entregue. E você, se aquilo lá realmente teve valor para o cliente ou não. Ah, mas é o PO que tem que fazer isso. Você é facilitador. Você tem que facilitar e olhar esse tipo de situação. Primeira coisa. Tá? Segunda, como é que eu sei que o backlog está legal, que está bem quebrado? Né? Foi isso que você perguntou, não foi? Como é que eu sei que está legal o backlog? Né? Se o detalhamento dele está bom, né? Já que eu não participei. Legal. Perfeito. Como é que você vai saber isso daí? Olhando para o teu time, olhando para o time e vendo, putz, o time tá com dúvida toda hora, a daily toda hora bate dúvida. Cara, eu não estou entendendo para que serve isso. Eu estou precisando de muita informação. Isso daqui não tá legal, vai demorar mais do que eu estava imaginando. Você nota a carência de detalhamento e muitas vezes a carência de clareza na construção de uma história relacionada a isso. Então, esses são os 2 termômetros mais rápidos que você consegue, que você talvez nem precise participar da reunião. Mas um ponto extremamente importante, isso é pergunta de prova, tá? Isso é pergunta de certificação. Na ausência do PO, quem substitui ele é o Scrum Master. Isso é uma pergunta de certificação, tá? Isso daí é simples. Teoricamente, você tem que estar muito próximo do negócio, sem esquecer o processo, entendeu? Porque se o PO sair do time por férias, por ausência, isso vai ser um impedimento, concordam comigo? Então, você tem que estar próximo dele e entender um pouco do negócio, sim. Tudo bem? Ótimo, obrigado. Não, foi entendido. Não, e essa dica foi ótima. A dica foi ótima da review. É claro, eu ganhei aí um fôlego de umas semanas, aí, de 2 semanas no mínimo. Perfeito, é essa sacada. Você tem que pegar e trazer aquilo lá. A review é fantástica, meu amigo. A review é o show que o PO tem que fazer para o cliente, mas você, como facilitador, você muitas vezes não interfere. Mas, por não interferir, a tua escuta tem que estar extremamente ativa nesse momento. Por quê? Cara, putz, olha, o cliente não curtiu, malandro. Aí você vai falar com o PO, velho, o cara não gostou. Como é que você está priorizando aí? Tô isso, aquilo, não, deixa que eu sei que eu que cuido. Cara, mas isso pode gerar, a gente não está entregando valor. Aí você começa a dança. Você entendeu, meu amigo? Aí você começa uma dança. Sacou? Show, Silas. Obrigado. Legal. Porra, perfeito. E essa não é de consultor, não. Essa é para você sair amanhã e já fazer. Você entendeu? Ou sexta-feira, que pode ser a sprint review do teu time, né? Pensando assim. Já pode ser. Legal. Fechou. Vamos lá, galera. Uma das técnicas que eu gosto de passar, que é uma técnica extremamente colaborativa, quem desenvolveu foi um cara chamado Jeff Patton, né? É chamado de Use Story Mapping, né? Essa técnica, pessoal, ela é extremamente legal porque ajuda não só o PO, mas o Scrum, mas o próprio time a entender o que é necessário fazer, muitas vezes, na sprint e deixar pronto um roadmap para uma release. Você entendeu? Isso é uma coisa extremamente legal. Quando eu falei do deep diving, né? A partir daqui do story mapping, você consegue notar dependências, você consegue estimar, você consegue
fazer análise de segurança e risco para ver se um item ele tem a tendência de ter uma volatilidade alta, ou seja, ele pode ocorrer ou não ocorrer, certo? O Story Mapping ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem. Ele te gera um mapa, uma visão de como a tua release, ou até mesmo a tua sprint, pode estar trabalhando. Eu geralmente gosto de falar para os meus Scrum Master, e quando eu atuo como Scrum Master também, porque não é, eu sempre deixo muito claro, eu atuo como agilista, como Agile Coach, entendeu? Mas qual que é o grande ponto? Eu gosto de deixar o pessoal trabalhar dentro da sprint, às vezes fazer um próprio Story Mapping, né? Isso é muito legal. Tudo bem, galera? Então, vamos aí. Você não teria Vamos falar. Você não teria um exemplo aí mais completinho desse Story Mapping? Um exemplo completo? Prático, enfim, mostrando ali na vida real algum exemplo? Olha, a gente tem exemplos, né? Mas o objetivo aqui era realmente só provocar inicialmente. Sim. Não, sem erro, sem problema. Não, se você quiser, a gente anota, vamos trazer isso daí de novo e a gente bate mais um papo. Você já tem o ponto do risco, né? Que você já perguntou, e aí a gente põe do Story Map, que funciona realmente bem. Legal? Beleza, valeu. Pessoal, ele traz... Oi, pode falar, perdão. A maioria é dos clientes, né? A gente faz um mapeamento do Story Mapping dos clientes, então não dá para montar. Gente, depois o Leandro acho que vai falar alguma coisa aí, a gente vai mostrar isso de uma outra forma. Fala aí, Lê. Não, era só para comentar que vai ter surpresas aí no final do treinamento aí. Isso. Legal. A galera aí vai curtir, pode até ter esses detalhes aí, beleza? Eu quero não travar muito, tá, galera? Aqui, essa é uma lista de benefícios que ele traz para você, e principalmente isso daqui, é um ponto de colaboração. Eu gosto de deixar isso extremamente claro. A Story Mapping é ponto de colaboração. E aí, como é que a gente ajuda o nosso Dev Team a ser um time de alta performance? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, né? E a gente tem que saber responder essa pergunta de forma muito direta, né? Uma das coisas é a história de usuário extremamente clara, né? Bem definida, bonitinha. E 2 pontos importantes e vitais para isso: quebra de história e priorização. Ou seja, não adianta você ter um time de alta performance se eles têm toda hora dependências de tudo quanto é que é lado, né? Um time de alta performance ele tem a característica de conseguir trabalhar aí internamente e resolver os seus problemas. E os problemas muitas vezes começam na história do usuário. E existem umas técnicas, e essa daí é legal deixar claro para vocês. Eu mostrei aqui um mapa, né, do Agile for All, né, com técnicas de quebra de história, né? Existem técnicas muito interessantes para quebrar histórias, né, que vocês podem aplicar e até passar para o PO de vocês, né? Vocês conhecerem e passarem técnicas para ver se o PO está executando isso daí de forma muito mais coerente, de forma muito mais interessante, que deixe claro para o nosso time, para os nossos desenvolvedores, que eles consigam aí minimamente desenvolver as histórias que eles precisam, tá? E eu gosto eu vou só falar o ponto, né? Por que a gente quebra história? Eu sempre brinco com vocês, eu gosto dessa brincadeira, porque eu gosto de falar que a história de usuário é como se a gente estivesse jogando Asteroid. Asteroid é um jogo de Atari antigo, né? Não sei quem lembra disso, né? Que você era uma navezinha triangular que ficava no meio de várias pedras e você tinha que quebrar. Se você quebrar todas as pedras, a navezinha não navega. Então você tem que saber quebrar pedras para conseguir navegar e quebrar as mais importantes. Então por isso que eu falo que quebrar história é que nem você jogar Asteroid, né? Então é por isso que eu fiz essa comparação, essa brincadeira aqui com vocês. Até aí, galera, tudo tranquilo? Tudo de boa? Como é que vocês estão aí?
Deixa eu responder. Só a questão do jogo do asteroide que muita gente não vai lembrar, né? Ninguém é tão velho quanto. Do jogo do Atari, né? Falei, até Atari, né, meu? Eu ia falar de telejogo, que tinha paredão, ping-pong, mas é chutar o balde, né? Leandro, desculpa aí, você se entregou, tá? Você lembrou. Não lembrei. Eu ia falar para ele o que era, entendeu? Sinto muito, tarde demais. DNA. Ó, duas coisas aqui. A Fabrícia perguntou se as histórias são os requisitos de outrora. Sim e não. Temos requisitos que entram como critérios de aceite, como definição de preparado, como definição de pronto. A gente precisa entender a que parte se referem esses requisitos, ok? Então, peraí que o Silas já te responde um pouquinho mais profundo sobre isso. E o Gonzalo perguntou de quem era a responsabilidade de quebrar essas histórias. Na minha opinião, Silas, aí você também me corrija se eu estiver errado, é responsabilidade de todo mundo. É responsabilidade do PO tentar quebrar da maior forma possível que ele melhor, forma possível que ele entender, mas também é de todo o time olhar lá e falar assim, olha, não dá, precisamos entender melhor, dividir melhor e etc. Aí o Silas vai aprofundar aí para vocês. Gonzalo, excelente. A responsabilidade do backlog, do product backlog, é de quem? É do PO, ponto. Tá claro? Isso daí não se mexe. Quando esse product backlog vai para sprint backlog, esse backlog agora é de propriedade do time, né, do dev team. Né? A gente tem que pensar sempre nessa passagem aí. Né? Se o dev team ele acabou aceitando histórias que não são legais, ele tem que trazer isso daí à tona para que as próximas comecem a ser quebradas. Mas a responsabilidade de quebrar é do PO, mas de fomentar a quebra é do time como um todo. Você entendeu? Se o PO não sabe fazer, então o Scrum Master tem que apropriar esse conhecimento. Pode virar um impedimento sério. Tá? E tem a pergunta da Fabrícia, qual que é? Qual que era dos requisitos? Dos requisitos, se as histórias são os antigos requisitos. Não são. Tá? Tem gente que gosta de falar assim, mas não é. Não, a história ela é basicamente uma história contada. Né? A história, o próprio nome está dizendo, né? Você conta uma história para que a pessoa consiga desenvolver. Os requisitos aí, nesse caso, acabam tendo outro nome. Né? Então, a gente gosta de dissociar para que as pessoas não remetam e não escrevam da mesma forma com que escreviam os requisitos anteriormente. Tá? Mas tem empresas que utilizam histórias de usuário como requisitos, aí é outros 500. Tá? Eu sempre estimulo a história no sentido nato da palavra, aquela que veio do XP. Né? Você contar uma história para que a pessoa consiga se interpretar e gerar uma conversa sobre isso. Ok? Legal. Vamos lá, pessoal? Mais um pouquinho. Um dos pontos que eu gosto sempre de passar para a galera é que quando você quebra histórias, você tem que sempre pensar no Spider. Já ouviram falar do conceito Spider? Sim ou não, pessoal? Já ouviram falar de Spider? Sim, não? Serve o Spider-Man? Esse daí é do Spider-Man. O conceito do Spider, galera, é basicamente para você conseguir identificar que tipo de história que você está quebrando. Se é uma spike, se é um path, se é uma interface, se é uma história de dados, se é uma história de regras, basicamente. Você entendeu? Então, esse daqui é um contexto legal para você conseguir ir dividindo o teu mapa de histórias. Porque, basicamente, vocês têm que ter essa noção também. Se vocês fazem mais histórias de interface, se vocês fazem mais histórias com Spike, e vocês têm que ter isso muito claro. Né? Eu gosto de deixar isso daí bem claro para as pessoas. Eu estou escrevendo uma história, mas essa história é do quê? É uma história aí, é de interface, ela é um path, ela é uma Spike. As pessoas muitas vezes nem sabem. E até para que a gente depois consiga fazer um levantamento para dizer, o meu time tem a tendência a fazer mais histórias de regras, por exemplo, a gente pode chamar
que é uma história estruturante, uma história de tecnologia, do que propriamente dito uma história que vai virar uma interface de usuário. Então, eu posso ter um time que faça mais estrutura do que propriamente dito front-end, né? Então, tem isso daí, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas, traumas, celeumas, dúvidas até agora? Tudo de buena? Então, hey ho, let's go. E a priorização, galera? Né? Basicamente, a priorização é o que culmina aí o nosso ponto relacionado ao backlog. Né? Para isso, a gente gosta de deixar claro, né, que a habilidade de priorizar é realmente muito grande. Você só vai conseguir priorizar bem se você priorizar sempre. Né? E trocar de técnicas. Testa 2 sprints uma técnica, depois testa 2 sprints outra técnica e vai testando técnicas até para que vocês conheçam boas formas de priorização e às vezes até as mais efetivas, rápidas e eficientes para dentro do time de vocês. Né? Eu sempre falo, né? Até a gente sempre fala, priorizar, ele vai, pessoal, vai ser um momento muito complicado, mas a gente precisa sempre fazer. Né? É a priorização que dá o norte para o nosso time. Né? E utilizar técnicas é o mais importante desse processo. Tá bom, galera? E aí eu coloco aqui para vocês os itens de priorização. Né? Por que a gente tem a priorização? Manter o product backlog atualizado, dê importância ao DOR, né? É muito importante. Entender qual que é o caminho da incerteza e risco necessário de história. Lembra que eu falei do dive? Você tem que saber o risco de cada história. Né? É muito importante. Qual que é a influência dessa história na próxima release? Oi, alguém falou alguma coisa? Oi? É que eu escutei alguém falar. Atenção no tamanho das histórias. Então, é importante você ter quebras de histórias, né? Você tem que ouvir as partes interessadas, você tem que mapear a dependência. Então, todas essas dicas que eu coloquei aqui, vocês precisam estar muito alinhados com o PO de vocês. Vocês têm que passar isso daí para o PO. E isso daí é quase que um checklist mesmo. Isso é quase que um checklist. Muitas vezes o cara vai falar assim, pô, mas eu não sei, eu não faço tudo isso, eu não preciso. Eu simplesmente escrevo história e passo para vocês. Então, vocês têm que promover esse tipo de reação dentro do teu time, dentro do time que vocês atuam, e o PO, principalmente, acolher isso daí. E aí eu coloquei algumas técnicas de priorização, tá, galera? Só algumas, tá? Tem aí uma infinidade aí de técnicas de priorização, né? São bem interessantes, cada uma tem um grau de dificuldade e tem um grau de aderência e de maturidade também para dentro do time, né? Então a gente tem Moscow, né? Tem valor versus risco, o sistêmico model é fantástico, eu acho bem interessante. Ela é meio chata de se fazer, ela é quase como um story mapping. Ela é quase um story mapping, mas ele é bem interessante. Valor versus esforço, scorecard, não é balance scorecard, é scorecard, né? Esforço técnico e ROI, mais incerteza de negócio e certeza técnica. Diagrama de Cano. GUT é uma técnica de priorização que a galera gosta bastante de usar, né? É bem simples, bem direta também, né? E o VRDC. Eu uso bastante também VRDC, né? Que é valor, risco, dependência e complexidade. A gente consegue gerar um mapa bem interessante com isso. E a gente mata 2 coelhos com uma cajadada. A gente consegue priorizar e consegue principalmente reduzir um pouco os riscos que tenham aquela sprint. Ok? Perguntas até aí, galera? Perguntas até aí? Debs, como é que nós estamos aí? Tá indo bem, tá indo bem. Estamos respondendo aqui para a galera. Tá tudo ótimo, Silas. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Ó o Gonzalo aí. Gonzalo, meu amigo. O Eliezer. Meu caro. Como está? Bien?
Muito bem, curtindo muito, curtindo muito. E você? Então, estamos bem, meu amigo. Então, gente, é aquele negócio. Eu não sei se eu gosto muito de brincar, tá? Quem tem contato comigo, eu sou um cara extremamente jocoso. Eu gosto de brincar, falo com as mãos demais, né? Às vezes eu me perco no tempo, né? E aí o pessoal me dá uns puxão de orelha. Silas, tá falando demais. Aí eu tenho que voltar pro mundo como ele é, tá? Quer falar alguma coisa, Debs? Quero. Manda. É que eu estava respondendo aqui. Perguntaram se a história não estiver bem detalhada, quem contata o PO, o time ou o SM. Na verdade, isso vai ser percebido, deveria ser percebido pelo time durante o refinamento, né? Não na planning. Na planning, você já leva as histórias refinadas, priorizadas, tudo bonitinho. O PO vai levar tudo pronto. Então, você sempre faz durante o sprint, uma boa prática, é fazer o refinamento pelo menos 2 horas, sei lá, determinar o tempo, 20% do tempo do sprint, para fazer o refinamento dos próximos itens que estarão lá na frente, para você dirimir os riscos, né? Porque o inimigo do risco é o conhecimento. Então, quanto mais eu refinar, então é nesse refinamento em que o PO vai apresentar as histórias, vai discutir com o time que vai ser percebido se a história está muito grande ou não, se ela tem um entendimento ou não, e aí aplicar as devidas técnicas para estimar, priorizar, enfim, tudo aí. É isso aí. Perfeito. Isso é fantástico. Gente, é tudo aquele ponto. Temos o time percebeu que tem alguma coisa errada nessa sprint, cara, provavelmente a gente tem que trabalhar para a próxima. Essa daqui a gente vai ter que se organizar da melhor forma possível, né? Tem gente que fala assim, putz, então eu vou falar para o PO escrever as histórias durante a sprint. Jesus, né? Aí, meu amigo, aí é mecânica de foguete. Tá bom, galera? E aí, como é que a gente ajuda todos a evoluir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Através de retrospectivas eficazes, galera. Você entendeu? Através de retrospectivas eficazes, né? Essa é onde o coração do time tem que bater. É aqui que a gente vê que o coração tá batendo, que o cara fala assim, meu, não foi legal esse sprint, a gente precisava ter melhorado alguma coisa e, cara, a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir de tal forma. Quando eu falo do Agile Zumbi, eu falo que o Agile Zumbi ele é percebido durante a retrospectiva, galera. Que a galera vai chegar no seguinte, vai entrar no seguinte estado. Meu, deu errado? Tudo bem, deixa aí, já estou acostumado. É retrospectiva proforme, sabe? Eu fico lá 2 horas, respondo uma meia dúzia de post-it e saio. Isso é agilidade em formato zumbi. O cara está fazendo simplesmente por fazer. Ele não está vivendo aquilo lá. Você entendeu? Se der errado para ele, deu. E é assim, a agilidade em formato zumbi, ela se vê dentro de uma retrospectiva. Se a galera não curte a retrospectiva, certo? Se a galera não curte a retrospectiva, então, galera, é muito complicado. Eu vi aí que alguém falou de tirar o PO da... Eu vi rapidinho, pareceu que para mim. Alguém tirou o PO de dentro de uma retrospectiva, né? Galera, a retrospectiva é do time. PO faz parte do time, tá? Só fica a dica aí para vocês, tá? E uma dica que eu dou, como é que vocês fazem retrospectivas eficazes? Esse daqui é de um livro, tá? Que a Agile Retrospective, Making Good Things Great, né? Esse daqui mostra que existe o processo de iteração onde você constrói e entrega, mas existe um processo que é cíclico, onde você se inspeciona e adapta o teu time. E é muito isso que é esquecido. Ou seja, essa parte aqui é a sua retrospectiva. Isso aqui, ó, Inspect and Adapt Methods and Teamwork, é a tua retrospectiva. Ela tem quase uma vida própria durante a sprint, gente. A retrospectiva ela tem que trazer tudo o que aconteceu. Meu, mas aí sai briga, sai isso. Gente, inicialmente, lembrar de um dos valores que a gente tem que sempre falar, o respeito. Não adianta nada, não adianta ter palavrão, xingamento, que faltar com respeito, esse é um dos valores que a gente fala do Scrum, que é bem complicado, mas a gente tem que ter coragem, muitas vezes, para aceitar
e falar de forma com que a pessoa, às vezes, entenda, né? Então, vocês têm que trabalhar muito isso daí. Então, uma dica que eu dou é com relação ao ciclo de vida que a própria sprint tem. Esse que eu mostrei para vocês é o ciclo de vida de uma sprint, tá? E aí, dicas que eu dou. Quando você for fazer uma retrospectiva, sempre prepare o cenário. A galera tem que começar a entrar no jogo a partir dali. Começa a recolher dados. Começa a pegar informação, recolher dados, trabalhar, certo? Depois você tem que gerar as percepções. Cara, a partir desses dados, quais as percepções que eu tenho aqui? Depois disso, o que eu vou fazer? Como é que a gente vai decidir o que tem que fazer? A partir daí, você faz as suas priorizações e você acaba fazendo o seu Kaizen para a próxima sprint. Eu deixo esse roadmapzinho de forma muito simples para vocês, para que vocês entendam que a retrospectiva ela tem que ter 5 passos aí para vocês. Geralmente a galera só faz assim, o que foi bom, o que foi ruim e o que tem que melhorar. Não é isso, galera. É muito mais. Se você faz isso de forma mecânica, você está praticando sem querer o Agile Zumbi. E você está deixando o teu time cada vez menos com vontade de participar. Porque é sempre o mesmo jogo que vai acontecer. Tá ok? E aí, galera? Tranquilos? O que vocês acharam? É exatamente isso, né, Silas? A retrospectiva é o melhor momento de você ter várias abordagens. Tem muitas técnicas, inclusive de Management 3.0, que não tem nada a ver com abraçar árvores. Tem muita coisa lá boa e bacana que a gente usa, como os Kudo Cards, para você reconhecer o esforço do cara que está do teu lado, conheça teu time, conheça teu parceiro, ele está ali o tempo todo com você. Então, assim, um ajudando o outro, né? Levando todos para alcançar os objetivos. Então, ajude nisso, como SM, como Scrum Master, ajude nessa comunicação. Ah, o pessoal não fala, tá com problema e tal. Antes de chegar num storming, lá num nível de storming, tenta praticar algumas coisas, faz algumas dinâmicas com, sei lá, com Kudo Cards ou de forma anônima, que vocês escrevam um lugar e aí coloquem dentro de uma caixinha e aí sorteiem, cada um lê. Né? Tem tanta técnica, né, Silas, que a gente tem que usar. Sim. O que a gente não pode é deixar de aproveitar esse momento para entender as necessidades do time, inclusive da organização, e transformar Sim. isso tudo em uma história para ser acompanhada. Porque é como o Silas falou, não adianta nada você fazer tudo isso e morrer, né? Tem que ter o acompanhamento. Ah, e uma coisa importante, galera. Todo Kaizen que é feito todo Kaizen que é feito da retrospectiva, ele tem que entrar dentro da sprint, porque provavelmente ele pode comprometer um pouco do capacity do teu time. Muita gente, às vezes, não leva em consideração isso. Você entendeu? Tem Kaizens que podem até virar ações que vão tomar um certo tempo do time. Por exemplo, um Kaizen. Eu precisava aprender técnicas de priorização. Pode aparecer lá. O cara vai ter que dedicar um tempo, vai ter que parar as atividades que ele estaria comprometido na próxima sprint para que ele faça esse Kaizen, entendeu? Essa mudança, esse aprendizado que ele se comprometeu a fazer. Então, é muito importante. Quando a gente fala de sprint, a gente fala, além de itens de valor que a gente tem que entregar, a gente tem que entregar itens de manutenção, mas também tem que entregar Kaizen. A gente fala, e engraçado, só esses de manutenção que não geram valor. O Kaizen é extremamente valoroso para o time. Você fazendo Kaizen, você melhora o valor de entrega. Então, é isso que é extremamente importante. Vocês têm que deixar, eu deixo isso muito claro para vocês, tá? Vamos lá, alguma pergunta? Oi. Eu vi o Denis com a mãozinha levantada. Não sei se ele quer fazer uma pergunta. Manda aí. Denis, você está entre nós? Está que eu acabei de te ver. Gaguejou. Acho que não.
Então, eu vou aproveitar. Ô, Silas, eu concordo 100% com aquilo que você falou. Para mim, Kaizen, o Lean, é o maior investimento que tem para o time, pelo time. É aonde nós temos a oportunidade de melhoria contínua, como que nós nos tornamos melhores profissionais, melhor time, é a oportunidade de evolução, não? E é um dos grandes desafios, porque requer uma maturidade do time, tem que aprender a conversar, botar as questões na mesa, mas é muito, muito, muito poderoso, e todo esforço que você colocar nesse aprendizado contínuo vai reverter em ganhos óbvios e rápidos. É só isso. Concordo muito legal. em número grau, Gonçalo. Muito bom. E o mais interessante, o que nós viemos aqui falar hoje eram de itens básicos. Veja que coisa engraçada, a gente veio falar de básico. Pô, o cara vai falar de retrospectiva? Pô, o cara vai falar de... Gente... Vejam só, o universo de coisa que ainda gira em torno do básico. Retrospectiva ela é básica, mas a galera faz mal a retrospectiva. Eu estou sendo muito claro isso. Daí eu passo por N times e vejo, ainda fazem muito mal. Você entendeu? E não é fazem mal porque eles não sabem. Muitas vezes a pessoa não aprendeu da forma mais correta. Você entendeu? Está acostumado de um jeito. Então isso é normal. Então, a gente tem que reavaliar sempre os nossos métodos. Você entendeu? A gente não trabalha com experimentação, então a gente tem que trabalhar com experimentação, mas experimentação ela precisa de evidência. Então, a gente tem que evidenciar sempre tudo. É chato, é bobo, e parar de falar, eu acho que o meu time não... Cara, não é o mais eu acho. Eu testei isso e o meu time não respondeu, porque ele fez isso, isso e isso. Entendeu? É um pouco diferente isso daí. Você vai com fatos e vai com dados, tá? Tranquilo, galera? Perguntas, traumas, celeumas? Ô, Silas, até me perguntaram aqui em relação aos Kudu Cards, né? Os Kudu Cards, eles fazem parte do Management 3.0 e eles são usados para reconhecer o trabalho do seu amigo, parabenizar, agradecer, enfim, mostrar o quanto foi significante o trabalho que vocês realizaram durante aquele período, né? Então, ajuda bastante as pessoas a se relacionarem, né? A verem, a perceberem, a terem empatia uma pelas outras, porque às vezes esse compartilhar exatamente, Gonzalo, é o reforço positivo, né? Esse compartilhar de agradecimentos e de entendimento, isso é o valor da retrospectiva também, sabe? Trazer a comunicação, o entendimento, a melhoria contínua do Kaizen, né? A melhoria do time como um todo. Perfeito. É isso mesmo, Debs. O Kudos ele é extremamente importante, né? Até a palavra Kudos ele significa gratidão, né? O quanto que você é grato, né? Esse é o conceito. E o mais interessante é que o Kudos ele não tem que estar restrito à retrospectiva. Ele pode ser momentos específicos, entendeu? Então, mas a retrospectiva ela pode propiciar tudo isso também. É muito louco, mas é o momento onde o coração está pulsando, onde o time tem que sair da hora do trabalho, da frente do micro e sentar lá. Eu já vi times que vão com um notebook para dentro de retrô e falam assim, cara, eu estou já fazendo trabalho, já estou respondendo. Esse momento teria que ser extremamente leve, teria que ser extremamente solto para a pessoa, para poder desenvolver se conectar com as outras que estão ali de forma limpa, transparente, clara, você entendeu? Então eu deixo isso muito claro para vocês. Em alguns times eu já até deixei, a gente deixava o tempo todo os Kudos ali. Então, por quê? Incentive o teu time, se você gostar da ideia e a usar, até o LinkedIn tem Kudo. Você consegue mandar os Kudos através do LinkedIn e incentive o teu time a usar. E deixa ali aberto, só um minutinho, Rô, e deixa ali aberto para todo mundo, porque quando acontece, né, a pessoa já vai lá e escreve. Assim não tem um esquecimento. Incentive isso porque se você deixar levar os Kudos somente na cerimônia de retrospectiva, às vezes a coisa acontece tanto, gente. Às vezes a gente não lembra nem o que a gente comeu no dia anterior, quanto mais que se passou em 10 dias, né?
Então, leve esses CUDOs aí, deixa os CUDOs abertos. Ai, que horror. Deixa os CUDOs abertos para todo mundo utilizar o tempo todo. Pode falar, Rose. Só queria compartilhar com vocês, assim, eu tive uma experiência, uma boa e uma negativa com o CUDO. Uma retrospectiva num time fora da TI, nós fizemos um mural de gratidão usando CUDO Cards, e foi o ponto mais alto da retrospectiva, porque teve uma adesão muito grande e foi um momento assim de muita gratidão, foi muito legal. E fiz com o meu time de TI uma experiência de CUDO e, assim, ninguém escreveu nada, absolutamente nada. E agora que estamos, né, isolados desde março desse ano, a gente trouxe de volta o CUDO, mas de uma forma diferente. Nós trouxemos isso como um dos itens de uma retrospectiva online, com um título assim, e eu agradeceria. E aí eles começaram a escrever e agradecer uns aos outros, e foi uma experiência bem legal. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela não se sente à vontade com o próprio card. Fala assim, isso aqui é muito mimimi, não vou fazer. Mas quando você coloca, de repente, está fazendo lá por um Excel, por um FANRETRO, e você coloca uma coluna para ele escrever um agradecimento para alguém, ele escreve com muito mais espontaneidade e verdade. É legal. Então, você pode fazer agradecimento de muitas formas. Sim. Sim. Rosiana, eu não estou rindo de você, eu estou rindo de mim mesma, tá? Porque aconteceu com você também, né? Do que eu falei e agora estão me zoando. Eu vou virar o quê? Do cu, né? Do cu. Acabei de... Opa, Silas! Foi. Isso tá gravado, tá? É. Amanhã você vai virar meme. Produção, edita essa parte aí pra mim, por favor. Ficou horrível, gente. Pode deixar que eu vou cortar essa parte, né? Produção, edita, tira essa parte e manda pra gente fazer meme. O Júlio quer falar. O Júlio levantou a mão aqui, ele quer falar. Rapidão, eu tava rindo sem parar, que agora parei de rir também já. Tava rindo sozinho aqui. Só queria me zoar, entendi. Virei um meme. Mas tá bom, falem bem, mas falem de mim, não é mesmo? Então tá tudo certo. Aqui é isso, a gente é energia, a gente é assim aberto, amigo, e todo mundo, cara, vamos rir junto, né? Fazer coisas juntos é gostoso, como essas parcerias que a gente tem feito, como a gente tem conversado, e rir é melhor ainda, né? Então, se é pra rir, vamos rir junto. Gente, estamos quase no final aqui. Vamos fazer sorteios e só quem estiver aqui na sala vai ser contemplado, tá? Então, por favor, porque não seria justo, né? Então, fique lógico. Aqui. Debs, então a gente encerra o nosso bate-papo. Eu convido vocês a só escutarem um pontinho que a gente tem para falar, que é a nossa parte agora, que é extremamente importante. E, lógico, além do sorteio que a gente vai ter, né? Eu queria que a Deb puxasse, a gente faz parte disso, né? Mas quero que a Deb puxe. Manda bala, Debs. A gente está fazendo parte de um movimento de ação social. Rose, vou até pedir um favor para você, abusar da sua bondade, que você está aqui. Coloca para mim o link do Agilidade contra a Fome, para o pessoal ver também lá nos treinamentos, que eu ia fazer isso e eu acabei esquecendo, né? A gente fez um grupo de amigos, o Anderson Salles, um amigo nosso, nos convidou a fazer parte, eu, Rosiana, Silas, Leandro, Vidal e muitos outros amigos, Heinz. Nossa, tem muita gente. Rodrigo, uma galera boa. Acredito que muitos de vocês devem ter visto... como é que fala? Os anúncios que a gente tem colocado, né, para chamar o pessoal. Então, é assim, nós daremos treinamentos ao valor de uma cesta básica, os nossos treinamentos, cada um na sua especialidade, com que conseguir contribuir. Então, eu, a Rosiana, estaremos juntas dando o curso de Design Thinking, o Silas com a Gisele vai estar ministrando o curso de Kanban, eu com o Vidal estaremos ministrando o curso de Gestão Ágil de Produtos, e tem muitos outros que a Rosiana vai colocar aí o link para vocês, e vocês podem, já começou ontem a temporada, vai até 15 de julho,
mas ainda dá para vocês contribuírem, podem comprar cestas também, mas acho que é muito mais, tem Prince 2 com o professor Farhad, tem muita coisa, então assim, vão lá e aproveitem também que tem bastante coisa para vocês, fora que vocês vão estar ajudando, né? Perfeito. A Rosana vai colocar aí. Tem a surpresa. Já estou colocando, Deb. Fica tranquila que já vou colocar. O próximo, nosso parceiro aí, o Júlio, que está aí rindo de mim. Olha o Júlio aí. Parceiro. Aparece aí, Júlio. Fala um pouquinho, rapidinho aí, do que você está trazendo para a gente. Legal. Então, na verdade, esse é um workshop que eu venho promovendo de gamificação. Já teve várias edições já, né? E essa versão online. E a ideia o que é? Uma abordagem de gamificação voltada para essa aplicação ágil, né? Então, é um framework de gamificação. Eu estudei gamificação bastante, tanto no mestrado quanto prática em startup quanto em empresas, né? Em vários cases legais. E esse workshop, o que é? É um hands-on para você sair do outro lado aprendendo a aplicar gamificação, seja em time, seja em processo de negócio, seja em aplicativo, no que for, né? Então, a ideia é justamente essa, Débora. E a Débora, inclusive, participou de um comigo e foi muito legal, né, Débora? Participei no começo da pandemia. Foi o primeiro, acho que foi remoto, não foi? Acho que foi o primeiro que foi remoto. É um curso muito legal, muito gostoso de fazer. Eu indico para vocês, vocês vão ter esse conhecimento, é muito rico e não é para tudo, tá, gente? Dá para você gamificar várias coisas e entender como fazer este processo. E é muito divertido. Só não quero ostentar, mas meu time foi ganhador aí. Tá tudo bem, ganhamos. Então, tá aqui o link. Nós estaremos sorteando uma vaga no treinamento de LGD agora no sábado, certo, Júlio? Começa sábado agora. Começa o sábado agora e uma das vagas vai ser para o treinamento. Tem aqui os links, tudo bonitinho. Vocês vão receber o material, então dá para acessar tudo sem problema, tá bom? Muito obrigada, Júlio, por nos dar essa vaga, por estar aqui conosco e pela parceria que a gente está iniciando mais fortemente agora. Eu e o Júlio, desde o primeiro contato que a gente teve, o Júlio também, como nós, gosta de fazer ações sociais e a gente realmente ajuda os amigos que não estão em condições, a gente vai fazendo o nosso papel aqui como ser humano para ajudar a galera. Legal, Débora. Acho que deu match, né? Total. Obrigada, Júlio. Agradeço, obrigado. Débora, o link está lá, tá bom? Bom. Eu acho que você já colocou o link lá dos grupos da Agile Think, se puder colocar mais uma vez, vai ficar bem legal também, dos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, as redes sociais, colocar PDUs, tá tudo no Linktree, tá bom? É só acessar o Linktree e que vocês conseguem ter acesso a todas as outras informações. Pode ir para o próximo. Vamos lá. Hey, ho, let's go. E sorteios! Finalmente chegou esse momento que eu estava esperando. Eu estava ansiosa para os sorteios, não sei vocês. Mas eu adoro fazer sorteio. Eu não tô bancando a boba aqui não, mais do que eu já banquei aqui hoje, já mais do que meme virei. Que realmente é muito bacana. Assim, estamos com várias futuros webinars. Temos até aqui uma pessoa presente. Tiago França, você está aqui com a gente ainda? Tiago, apareça. Estou sim, estou aqui. Ganhei alguma coisa? Nossa, não sabia que o Tiago França tinha virado espanhol, menina? Não, caramba. Parece, mas... Olga, calma, Olga. Tiago, é o França, não é o Jesus, mas tá bom. Você está entre nós também. Ixi, calma que eu vou sortear. O que acontece? O Tiago França, nós estamos... A gente quer trazer esse conhecimento, essa interação para a nossa comunidade, tá? Eu participo de várias coisas aí pela sociedade, pela comunidade Agile. Acho que vocês estão cansados aí de ver minha cara em vários eventos e tal. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito da Agile Think? Trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, conversar,
né? Então, como fazer isso? Webinar. Como interagir com a galera? Como ouvir, né? Thiago, você já vai falar, vou deixar você falar. Pode abrir seu microfone que você já entra. Como que a gente ouve, né? Então, a gente discute muita coisa, a gente fala muita coisa, tem muito tema que a gente precisa trazer à discussão e que não é lembrado, né? Um dos temas aqui que a gente vai falar futuramente, Thiago, pode falar aqui o tema. Thiago, ele passou, né, no PMP, estudando por ele mesmo, então ele vai contar quais foram os desafios dele, o que ele passou, como é que foi todo esse processo, dentre muitos outros que virão. A gente tem vários webinars já agendados, né? Provavelmente sempre às quartas-feiras, quarta, quinta-feira, e a gente vai disponibilizar essa agenda, por isso que é legal vocês acessarem lá o nosso Agile Think Tree, o Linktree da AgileThink, para vocês entrarem nos grupos e tal, porque aí a gente consegue mandar essas informações para vocês. Tiago, você já abriu o microfone? Tá aí? Oi. Oi, pessoal. Débora, prazer, hein? Boa noite. Sim, eu recebi esse convite hoje e fiquei muito feliz, aí, primeiro pelo convite, e vou, né, ficar muito feliz de compartilhar todo o conhecimento, toda essa trajetória, né, que foi 100% autodidata para estudar para o PMP e com uma dificuldade a mais, né, fui tudo totalmente online, eu fiz todo o treinamento, todo o estudo em inglês, né, e fiz a prova em abril, né, no dia de feriado de Tiradentes e passei de primeira, fiquei muito feliz. Então, prepara um webinar bacanudo pra gente, para essa galera aqui que vai estar, tenho certeza, para a gente compartilhar esse seu processo aí, a sua jornada, que deve ter sido muito interessante. Foi de muito aprendizado, sabe? Tentando, errando, e aí assim. Consegui formar assim, um projeto para passar no PMP que funciona, sabe? E realmente hoje eu tô mentorando um cara da Indonésia, né? E ele tá seguindo meu passo a passo, meu processo, e ele já tá conseguindo assim avançar bastante, já tá com notas boas, nível de aprovação, né? Então, assim, eu apliquei vários conhecimentos que eu tive ao longo da vida, né? Técnicas de memorização, técnicas de estudo, técnicas de preparação, várias coisas, e eu vou dividir 100% com a galera, tudo que foi útil para mim, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, ainda mais que tá todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, é uma baita oportunidade de aproveitar a quarentena e conhecimento no espaço, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, isso ajuda na vida como um todo. Lê, quer falar aí dos sorteios? Quer falar um pouquinho? Obrigada, Thiago. Obrigado. Logo a gente se fala, hein? Sim. Até mais. Então, pessoal, é isso. A gente colocou algumas vagas aí dos sorteios que a gente tem dos parceiros, né? Tanto da Agilidade contra a Fome, que a nossa amiga Rosiane colocou aí os links para quem quiser participar. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem uma vaga por curso que chama-se Organizações Exponenciais, que é o OpenExo. Esse é o primeiro treinamento oficial dado aqui no Brasil em modelo online, tá? O instrutor é um parceiro nosso, ele é embaixador dessa metodologia do Salim Ismail, tem os livros lá, Organizações Exponenciais. Então, esse é o primeiro treinamento, então a gente vai sortear uma vaga. Para quem não entrar no sorteio, não conseguir pegar o sorteio, a gente tem aí no Linktree, para quem quiser comprar o treinamento, né? Estamos com um valor promocional. A gente vai também sortear uma vaga da Trilha do PO com o André Vidal, que é um treinamento aqui da própria AgileThink, né? Onde a gente vai falar os diferentes papéis que o PO tem dentro da organização, né? Tendo o PO operacional, o PO tático e o PO estratégico, vamos fazer esse sorteio. E também uma vaga num combo dos 4 treinamentos do Silas, né, sobre os temas que foram falados hoje aqui nesse webinar, né, que é o Story Mapping, quebra de User Stories, priorização e retrospectiva eficaz. Então, a gente vai sortear uma vaga aí também do combo, então vai ser para os 4 treinamentos, ok? E 3 vagas para Introdução ao Design Thinking, da Agilidade contra a Fome,
3 vagas para o Gestão Ágil de Produtos, com o André Vidal também na Agilidade contra a Fome, 4 vagas da metodologia Kanban e uma vaga aí do nosso parceiro que está assistindo aí, o Júlio, que é o Lean Gamification Designer de EPD. A gente vai fazer o sorteio agora online, ok? Então, a galera que está saindo está ficando sem o treinamento. Então, vamos lá, Débora. As informações estão todas no Linktree. Acessa que os treinamentos estão todos lá. Ô, Silas? É isso. Oi? Eu vou parar o compartilhamento aqui. Ok. Deixa eu parar aqui. Stop sharing. Pronto. Isso. Porque eu vou fazer o sorteio agora online para vocês, tá? Perfeito. Pessoal, estão vendo minha tela? Sim, moça. Sim. É o seguinte, foram 357 inscritos, ok? E eu ordenei pela ordem de inscrição e coloquei aqui de 1 a 357. E aqui eu tô com a planilha salva pela ordem e eu vou sortear os números. Leandro, vai anotando aí que eu vou sortear os 14 números agora. Na verdade, eu vou sortear aqui. Hebe, só pergunta. Você vai sortear para todo mundo ou só para quem estava aqui no webinar? Então, eu vou sortear só para quem está aqui. Então, quem está aqui e eu chamar o nome vai ganhar. Senão, a gente vai sortear, porque é justo quem veio aqui, né? Quem está aqui até essa hora, certo? É isso e aguentou aí. Ouvir a gente, aguentou eu virando meme e etc e tal. Então, é para quem está aqui. Muito obrigada. Tá bom? Ô, Debbie, o que você acha de ir escolhendo os números? Aí eu vou contando na tela aqui quem é que está e para acertar quem é a pessoa. Porque senão vai por 14 números de 357 é muita gente. E assim, vai ter que fazer esse sorteio várias vezes. É verdade. Até conseguir acertar todo mundo, entendeu? Tá bom. E assim, a gente coloca o número 80, quantos que tem aqui hoje, agora? Tem 86. Vamos? 86. Então, coloca de 14 de 86. E aí eu conto aqui na tela os números que saírem, eu conto e vou falando o nome das pessoas. Ah, tá bom. Aí, assim, é a ordem que aparecer aqui na minha tela, tá, pessoal? Aí eu dou um print e mando para todo mundo ver que realmente... Boa, Leandro. Boa, muito bom. Acho que é mais fácil do que ficar se matando com esse negócio. Então tá aqui, ó, 14 números entre 1 e 86, beleza? Isso, beleza. Bora lá. Vou fazer tudo de uma vez, você quer que eu faça 1 a 1? Pode sortear. Isso, não, faz tudo de uma vez. Vamos sorteia. Vamos agilizar, vamos lá. Ó, o sorteio, os prêmios são naquela ordem que foi apresentado, tá bom? OpenNexo, na ordem que a gente colocou lá. Isso, é na ordem que estava lá na apresentação. Isso. E aí, se alguém quiser depois trocar alguma coisa, depois vocês avisam a gente, tá? Mas vamos lá. Tá sorteando aqui. Pode trocar com o coleguinha, sim. Então... Sim, então, vamos lá. 2 saiu o Thiago França, que no meu é o 2. O 47. Começa daí. O 1 é a Rosiana. Uhul! O 2 é o Thiago França. Qual é o próximo número? Lê, você tem que ler. O 47 ganhou, tem que ler na ordem. É na ordem. Então, desculpa. 1, 2, 3, não 4, vai pegar, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Deb, você vai ganhar um Kudocard, tá? Meu Deus do céu. Que coisa feia. Um Kudocard fechado. Meu Deus do céu, gente. Que é isso? A 47 é a Shélida. 47, pessoal, vamos lá. 47 é a Shélida. Quem? Shélida. Shélida. Acabou de falar aê, ganhei! É isso aí mesmo. Então, vamos lá. E a Shélida ganhou o quê, Leandro?
ganhou o Open Nexo, o treinamento do Open Nexo. Parabéns. Agora vamos lá. Número 2. Certificação internacional, hein? Isso. O número 2 é o Thiago França, que ele ganhou lá o Silas, vê aí na apresentação, segundo amigo. treinamento. Eu não consigo ver agora. Espera aí, já eu vou ajudando aqui, espera aí. Um segundinho. Mas vai contando até o 42 agora. Tá, espera aí, eu falo o que é o 2 aqui. Só um segundinho, galera. Tá vendo? O Thiago veio ajudar a gente aqui e já ganhou um prêmio. E o 42... O 2 é uma vaga na... O 2 é o Thiago, né? É. Ganhou a vaga no Trilha do Piou, o Vidal. Show. O que é o 42? O combo com os 4 treinamentos. Os 4 treinamentos é o Daniel Cardoso. Isso, Daniel Cardoso. E agora as três pessoas aí, que é o 65, 61 e 73, vão ganhar... Então, o 61 é Marcelo Lucena. Tá aí o Marcelo? Tá, eu estou contando aqui do que está aqui. Marcelo Lucena. O 65 é o Rodrigo Leal. Legal. Rodrigo Leal. O 73 é o Diego. Diego. Qual Diego? Só tem Diego aqui, eu não sei. Diego, aparece e diga qual Diego. Diego. Aí, ó. Diego Silva? Não, é só Diego. Está escrito só Diego. Ah, então não sou eu, não. Pena. Diego. Então, tem um Diego só aqui que está ganharam a introdução ao design thinking. Diego mesmo ou é outro nome? Ou é Dewar? É Diego. Diego. É o que está escrito aqui. Tem certeza que é Diego e não é Gonzalo? Porque às vezes o pessoal confunde aí. Confunde. Não? A Rosiana, ela vai... A Rosiana já ganhou. A Rosiana vai dar o treinamento, né? Então, depois a gente troca o prêmio aí da Rosiana. Depois da Rosiana a gente encaixa ela em algum outro aí. Então, a Rosiana, que é o número 1, 23, né? Número 1, 23 e 57. 23 é Débora Durães. Olha, a Débora estava querendo aí e ganhou. Gestão 23 é a Débora Durães. Nossa, muito obrigada. Qual é o próximo? O Diego ganhou o quê? Sou eu. O 23, Ô, o 23 Diego, foi você qual? ganhou. Qual o curso, o 23? Ganhou o Cudo? É o Gestão Ágil de Produtos. Fechado o Cudo, tá? Por favor. O Diego, a Rosiana. Diego, qual que é seu sobrenome, Diego? É Dias, Diego Henrique Dias. Gente. Beleza. Vamos lá, gente. Tá acabando, agora, tá quais, acabando. Quais Parabéns, são os próximos? Qual é o próximo? Muito obrigada. Tem 4 vagas agora para o... Aí, o 23 e o 50... 23... O 57 e 81 são o mesmo treinamento, não é isso? Ó. Não. Só 47 é da OpenExo. O 2, Trilha de PO. 42 é o combo. 65, 61 e 73 é a introdução ao Design Thinking. 23 e 57. 23 e 57. Então, gestão ágil de projetos. De produtos. De produto, perdão. Gestão ágil de produto, perdão, gente. Desculpa. Para sua sorte, o Vidal não está presente. Vai me matar. 81, 28, 76. O 57 é Fernando Mendes, é isso? E para mim não aparece, é Fernando alguma coisa. Fernando Mendes. Parece Fernando Mendes 3. Mendoza. Mendonça. Que vinha de Mendoza. Aí tá aí, já apareceu aqui. 81? 81. Aí. Tá acabando. É muita gente.
É que agora complicou minha vida aqui, peraí. Voltou. Beleza. Não, é que saiu fora do negócio aqui, então 25, 50, 75, 76, 77, 89, 80, 81 é o Augusto Seixas. Augusto Seixas. Augusto é muito parecido de Gonçalo. Tem certeza que é? Bem parecido, bem parecido. Aí já estava tendo na trave. Olha, eu acho que se a gente tivesse sorteado um Gorgonzalo, aí seria parecido, mas não saiu esse nome. Por enquanto ainda não. 28. 28, quem é? Peraí. Sou eu. 28, peraí. O Pansieri é o 86, tá? Só para adiantar o circuito aqui. 28 é o Edivaldo. Edivaldo, parabéns. O 86 é o Leonardo Pansieri, o 86, tá? Vamos só voltar aqui. Ó, a Débora quer saber que curso que ela ganhou, tá? A Débora? O 76 é o Marco. Qual Marco? Marco, tá bom. Ali, apareceu já. Tá escrito só Marco, não sei. Marco. 31. Marco Antônio. 31, vamos ver aqui. O 86 era quem? Graziela Mendonça é o 31. E o 86 é o Leonardo Panicieri. E o 31 é Graziele. Não sei, desculpa aí. Se eu falei o nome errado, desculpe. E é a Graziele Mendonça alguma coisa. Aí finalizou o sorteio. Mendonça. Para ganhar, Diego Henrique Dias. Estamos à disposição. Para quem não ganhou, nos acompanhe, que todo webinar a gente está sorteando vagas em treinamentos oficiais. Detalhe, pessoal, para quem não ganhou e quiser fazer os treinamentos do Silas ou alguns dos nossos treinamentos, a gente está com valor promocional para hoje, no máximo amanhã, dentro do Linktree. Tá? Cada treinamento lá a gente fez uma oferta especial. Então é só entrar lá, esse valor só vai até amanhã, depois volta aos valores normais. Tudo bem, pessoal? Agradeço realmente a presença de todo mundo, a quem ganhou, muito obrigado. Estamos à disposição. Participem dos webinars, estejam com a gente, tem bastante coisa legal que a gente vai estar anunciando e que a gente quer a galera unida, né? A comunidade ativa e pensando. Isso aí. Muito obrigada pela presença de todos, viu? Valeu, pessoal. Obrigado, a galera já está saindo. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Fiquem com Deus, galera. Tchau. Até mais. Boa noite. Parabéns aí para todo mundo. Obrigado aí pela. Grande abraço a todos. Tchau. Valeu. Obrigado, Silas. Muito bom. Primeira de muitas. Com a gente, valeu. Obrigado, Gonzalinho. Tchau, galera. Como é que a gente faz para entrar em contato com os itens que a gente ganhou? Vocês vão mandar e-mail para a gente? Oi, tô aqui desde o início. Ô, Debbie. Oi. O Diego está perguntando aí com relação a que ele ganhou. Nós vamos mandar por e-mail. Tá tudo tá bom. A gente vai mandar tudo por e-mail. Tranquilo. É que eu entrei no meio, que o Simpla estava com problema de gerar o link, aí depois eu recebi o... Qualquer coisa, Diego, você manda mensagem aqui pra gente. Entra lá no Agile Think Tree, lá, no Linktree do Agile Think, tem o nosso grupo de WhatsApp e pode mandar mensagem lá pra gente. Ok, pode deixar. Obrigado pela atenção aí. Obrigada. Aqui é sempre transparência, Diego, pode ficar tranquilo. Sim, por amor. Na paz. Que bom que o Fernando gostou. Que bom que vocês gostaram. Falou, tchau, beijo. Beijo, amigo. Obrigado. Falou, obrigada por isso. Obrigado, pessoal. Falou, Leandro. Tchau. Falou, Leandro. Um abração. Eu nem falei tchau pra ela. Tchau, abraço. Tchau. Obrigado. Débora, depois a gente manda certinho o e-mail com os ganhadores e com as coisas todas direitinho. Pode ficar sossegado. Tá bom, muito obrigada a todos vocês, esse time maravilhoso, viu? Parabéns, muito obrigada. Obrigado. Amei. Obrigada. Ótimo, muito obrigada, Débora. Imagina, eu que agradeço. A gente aprendeu muito. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você.
Espera que o pessoal está saindo. Tá, tchau, né, pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.